Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mábio de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a diversidade celular dos animais. Mas espera aí, como é que é a diversidade celular dos animais? Nós vamos falar sobre os tecidos. Lembrando que nós, animais, temos basicamente o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. As plantas têm outros tecidos, mas nós vamos falar hoje sobre os animais, ok? Não esqueçam também, animais são seres eucariontes e que possuem vários tipos de organelas, ou a mais variada quantidade e tipos de organela, ok? Vamos adiante. Bom, os tecidos animais, como eu já falei para vocês, são de 4 tipos. Tecido nervoso, que tem uma função de desenvolver ou permitir as sinapses, controla, comanda todos os outros tecidos, controla, comanda todos os sistemas, tecido nervoso. Tecido epitelial, que é um tecido basicamente de revestimento, mas não só de revestimento. Nossa pele é constituída por tecido epitelial. Mas os órgãos, eles também são revestidos por tecido epitelial. O tecido epitelial também tem a função de produzir secreções. Então, o nosso tecido epitelial também é glandular. Bom, outro tipo de tecido é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele constitui o nosso sangue. Então, nós temos o tecido conjuntivo sanguíneo. Ele constitui o nosso tecido hematopoético, então hematocitopoético. E, professor, esse nome é diferente. Hematocitopoético é o tecido que produz células para o nosso sangue. Ok? Ele está presente nos adultos, nos ossos ou na medula dos ossos achatados. Nas crianças, todos os ossos estão produzindo células sanguíneas. Tecido conjuntivo, propriamente dito, que pode ser denso. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, denso modelado, e o denso não modelado. O denso modelado é o que forma os nossos tendões, os nossos ligamentos, e o não modelado é o tecido que está na nossa hipoderme, ou abaixo da nossa epiderme, que é lá constituída pelo tecido epitelial. O tecido conjuntivo frouxo faz parte também dessa derme, ok? Então está abaixo da nossa pele e está distribuído em todo o nosso corpo. Mas nós temos também o nosso tecido conjuntivo adiposo, que é aquele constituído por células que tem em sua maior parte lipídios. Tecido conjuntivo ósseo, que é esse que sustenta, é esse que protege, é esse também que está lá produzindo células para o nosso sangue. E o tecido cartilaginoso, que está dando forma, está protegendo, está evitando choque entre os ossos. Tudo bem? Esses são tecidos conjuntivos distribuídos no nosso corpo, é o maior tipo que existe. Além do tecido nervoso, além do tecido epitelial, além do tecido conjuntivo, existe também o tecido muscular. É o tecido de contração. Tecido muscular pode ser estriado esquelético, ele permite que nós nos movimentemos. Por exemplo, uma corrida, um andar, um sentar, ele é obedecido pelo nosso sistema estriado esquelético, o tecido estriado muscular esquelético. Tecido muscular estriado cardíaco, esse é o que constitui o nosso coração. Ele é involuntário, diferente do tecido estriado esquelético, que é voluntário. E o tecido muscular liso, que é involuntário também. É esse que permite que o nosso alimento seja movimentado, se desloque no nosso tubo digestório. Ok? Vamos
ver o que temos mais adiante. Aqui eu coloquei um braço para nós identificarmos todos os nossos tecidos. Reparem que no braço tem tecido epitelial, que constitui a nossa pele. Tem o tecido muscular, que constitui, por exemplo, aí os bíceps e o tríceps, que tem relação com a contração muscular, esse movimento desse braço. Tem o tecido nervoso, que comanda e controla, como eu já falei para vocês, todos os movimentos, todas as sensações que esse braço, essa mão vai ter também. E tem os tecidos conjuntivos. Dentre eles aí, o tecido conjuntivo frouxo, aí na nossa derme, tecido conjuntivo ósseo, constitui os nossos ossos, tecido conjuntivo cartilaginoso, que está evitando que esses ossos entrem em choque um com o outro, e o tecido sanguíneo, que está sendo deslocado aí por dentro dos nossos vasos sanguíneos. Estão entendendo? Vamos então continuar com as nossas questões do nosso livrinho A Prova Enem. Lá no A Prova Enem da primeira série, página 35, questão 2. Diz assim: para entendermos como funciona o processo da tatuagem, é preciso saber que nossa pele é formada por diversas camadas. Nossa pele ela é constituída mais externamente por um conjunto de células mortas, mais internamente por conjunto de células vivas. É na terceira e mais profunda camada que a agulha da tatuagem penetra e injeta o pigmento, o qual ficará fixo na pele, dando cor à tatuagem. Se ficasse na parte mais superficial, essa tatuagem não permaneceria. Então, quando a gente risca simplesmente o nosso braço com uma caneta, aquilo ali rapidamente vai sumir. Mas se essa tinta ela atingir a camada mais profunda da pele, ela permanecerá. Ok? Então, o pigmento se fixa nas células da derme, que é mais estável do que a epiderme. Assim, a tinta da tatuagem permanece no lugar sem se dispersar para outras partes do corpo. Aí, eu coloquei o desenho da pele, descrito para vocês. Epiderme, região mais superficial, constituída por tecido epitelial. Derme, região mais interna, constituída por tecido conjuntivo. E a hipoderme, região ainda mais interna. A maior estabilidade dessa camada da pele é garantida pela presença do tecido. Vai lá, tecido epitelial? Não é? Tecido nervoso não deve receber nenhum tipo de tintura. Tecido muscular tem relação com o movimento. Tecido conjuntivo, opa, esse permanece por um pouco mais de tempo. Parece que esse é o correto. E o tecido sanguíneo, esse não vai parar para que a tinta permaneça por aí. Então a resposta correta, acertou quem colocou a letra D. Parabéns para vocês. Permaneçamos ainda com tecidos. Próxima questão, está lá na página 38, questão 9. Diz assim: a leucemia é uma doença que atinge os glóbulos brancos. Glóbulos brancos são os leucócitos. Leucócitos eosinófilos, basófilos, neutrófilos, acidófilos. Essas são células que defendem o nosso organismo. Então tá, glóbulos brancos da corrente sanguínea e dos gânglios linfáticos, que se modificam e se proliferam. Como resultado, os leucócitos não conseguem desempenhar suas funções. Lembra?
função de defesa do corpo. E podem alterar a produção das demais células sanguíneas. Demais células sanguíneas, nós estamos falando de glóbulos vermelhos. O tratamento consiste em quimioterapia para destruir as células anormais e, em casos mais extremos, em transplante de medula óssea. Por que o transplante da medula óssea é necessário? Lembrem que quem produz glóbulos vermelhos e glóbulos brancos são nosso tecido conjuntivo, ou parte do nosso tecido conjuntivo, que está presente no interior dos nossos ossos. Então, precisamos fazer, ou precisa ser feito, um transplante de medula, que é onde é produzido glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, para poder ficar curado dessa enfermidade. Então tá, por que o transplante de medula óssea é necessário? O transplante de medula óssea transmite apenas linfócitos que irão combater os leucócitos anormais em proliferação. Não, né? Não são só linfócitos, né? Letra B. O transplante de medula óssea fornece todos os tipos celulares sanguíneos. Opa, isso aí parece que está correto. Até aí tá bom. Estabelecendo o número normal de todos os tipos de células sanguíneas. Aparentemente, essa é a questão correta. Mas vamos continuar. O transplante de medula óssea disponibiliza tecido conjuntivo capaz de originar todos os tipos celulares presentes no sangue. Esse também não está incorreto. Vamos ver. Letra D. Então vamos ficar entre B e C, hein? Letra D. O transporte de medula transfere diversos anticorpos. Não, anticorpos são produzidos pelos glóbulos brancos. Tá? Não é que vai transferir diretamente, não. Esquece a letra D, esquece a letra A. Letra E. O transplante de medula óssea garante a transferência de células-tronco hematopoéticas capazes de originar todos os tipos de células sanguíneas. Essa letra E, ela está mais correta do que a letra B e do que a letra C. Ok? Então vamos ver se nós acertamos? Correta letra E. Parabéns. Vamos à próxima. Diz assim, a prova Enem, segunda série, Biologia, página 38, questão 10. O tecido epitelial, tecido de revestimento de um organismo, é bastante importante, pois realiza diversas funções, dentre as quais se destacam a proteção do corpo, a absorção de substâncias e a secreção destas substâncias, e também a percepção das sensações. Sobre esse tecido epitelial, é correto afirmar que ele é representado apenas pela camada mais externa da pele, que sempre é composta por células mortas? Não. Tá certo que a camada mais externa é composta por células mortas, mas ele não é representado apenas por essa camada. Letra B. O tecido epitelial humano é representado pelas camadas mais externas da pele e das partes de alguns órgãos. Os epitélios de revestimento recobrem superfícies externas e cavidades do corpo, e também pelas glândulas. Aparentemente, essa é a correta, mas vamos continuar. Letra C. O tecido epitelial da superfície corporal de todos os animais é muito parecido, independentemente do grupo ao qual pertence. Não. Vamos à letra D. O tecido epitelial humano é composto por 4 camadas e todas apresentam células de um único tipo. Não descrevemos desse tipo. Podem ser várias camadas, não apenas 4 ou não tanto 4. Tá? Vai depender do órgão e da função desse tecido. Letra E. Para evitar a perda de água, anfíbios apresentam menor número de glândulas e tecido epitelial,
mais grosso do que dos répteis. Os répteis não possuem glândulas. Resposta correta, letra B. O tecido epitelial humano é representado pelas camadas mais externas da pele e das partes dos órgãos. Lembram? Então, vamos a mais uma. Diz assim, lá no Aprova Enem, segunda série. Página 38, questão 9. Nosso corpo apresenta diferentes tipos de músculos. Opa, agora nós estamos falando de tecido muscular. Cada um responsável por uma função específica. Movimentos e postura corporal e funcionamento de órgãos. Sobre a contração da musculatura corporal, foram feitas as seguintes afirmativas. Os íons cálcio liberado pelo retículo sarcoplasmático. Professor, o que é o retículo sarcoplasmático? Em outro momento, nós falamos sobre as organelas. E aí existem as organelas chamadas de retículo endoplasmático. No caso dos músculos, houve uma alteração da nomenclatura de retículo endoplasmático para retículo sarcoplasmático. E o que faz o retículo endoplasmático? Lembra que ele pode ser liso ou rugoso. Mas, basicamente, retículo endoplasmático ou sarcoplasmático, ele permite o transporte de substâncias nas células, no citoplasma das células. Ok? Vamos lá. Os íons cálcio liberados do retículo sarcoplasmático auxiliam o deslizamento dos filamentos de actina e miosina durante a contração muscular. Correta essa afirmação. Sem cálcio, não há contração muscular. Questão 2. Apenas a musculatura estriada apresenta miofibrilas, compostas por actina e miosina. Não, todo o tecido muscular apresenta miofibrilas. Eu nem vou continuar lendo. 3. Músculos esqueléticos apresentam grande quantidade de mitocôndrias. Só lembrando, mitocôndrias têm a função de produzir energia. Se nos nossos músculos esqueléticos faltar ATP, faltar energia, não tem como ele funcionar. Ok? Precisamos de muita energia. Então tá. Músculos esqueléticos apresentam grande quantidade de mitocôndrias e grânulos de glicogênio, reserva de energia, para obtenção de energia para a contração muscular. Essa está correta também. Quarta afirmação diz: como apenas a musculatura estriada é voluntária, somente a contração dessa musculatura é orientada pelo sistema nervoso central. Toda a contração muscular é orientada pelo sistema nervoso central. Então estão corretas a letra 1 e 2, ou 3, desculpa. Não é letra, é número 1 e 3. Ó, afirmação 1 e 3. Ok? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês aproveitem e acessem as plataformas do governo. Até a próxima. Um abraço.